Boa noite. Eu tô sentindo uma solidão hoje, muito grande. Então eu gostaria que vocês ficassem mais perto de mim, porque está muito sozinho aqui. E quanto mais perto de mim, daqui a pouco a gente fica mais perto de Jesus. E eu agradeço a Jesus, principalmente por essa confirmação de ver tanta gente já conhecida aqui hoje. Porque quando a Alessandra pediu para que eu falasse de pecado e salvação, no meu coração o Senhor colocava o seguinte, que muitos de nós já sabemos o que é pecado, e muitos de nós já sabemos o que é salvação. Por que nós estamos aqui? E aí eu sentia muito forte do coração, o que o Senhor pedia? Onde nós precisamos mergulhar, para que realmente nós possamos dar um passo, que nos quebre as nossas correntes a todo momento, que nos leva a pecar, e que nos leve ao mesmo tempo, desejar a salvação. Porque foi por esse preço, né? Que Jesus morreu na cruz, não foi? Para pagar os nossos pecados e para que nós possamos ser salvos. Então, só me corrijam, todos aqui saibam o que é pecado. Que o pecado nos afasta de Deus. Que o pecado a todo momento é a nossa negação. É o nosso desejo a todo momento de nos afastar daquilo que causa dor e de querer a todo momento aquilo que nos dá prazer. Não só o prazer físico, o prazer sensorial, mas aquilo que no nosso entendimento, na nossa humanidade, é o nosso ponto de equilíbrio. Então, nesse pedacinho de noite que a gente está aqui hoje, eu acho que a gente podia primeiro refletir um pouco da nossa história com Jesus. Porque se eu seguir o roteirinho, e a Alessandra passou para mim uma pregação completa, eu falei, Alessandra, eu não sei o que falar de pecado e salvação. Ela passou algo aqui para mim, que era a pregação toda. Mas eu lia isso aqui da Alessandra, eu lembrava, poxa, é parecido comigo. O homem afastou-se de Deus, a fonte de vida. Culpou a mulher, lá em Gênesis. E eu me lembro que eu, o Mauro, muitas vezes me afastei de Deus. Muitas vezes. Já aconteceu com alguns de vocês ficar afastado de Deus? Já? Então, estamos na mesma página. Na mesma página. E aqui ela deu até, o homem quer resolver seus problemas sozinho. Se envereda por caminho falso. Eu falei, poxa, mas ela escreveu para mim. Pecado é uma falta ao amor verdadeiro. E aí veio Jesus. Para trazer para nós a boa nova. E aí eu queria ler um pedacinho para vocês. Se não caiu os papelzinhos aqui do meio. Deixa eu ver se eu acho certinho. De João. Para a gente começar a falar daqui. João 3, 17. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que ninguém veja as obras. Muitas vezes a gente faz isso com a nossa vida. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se sim claro que as suas obras são feitas em Deus. Palavra da salvação.
muitas vezes, na minha vida, eu já fiz como Caim. Onde está o teu irmão? Eu vou saber lá do meu irmão. Eu não quero vir para a luz. Muitas vezes nós não queremos vir para a luz. Então eu quero trazer um pouco para a nossa caminhada de fé. Primeiro, algo que o Bruno até falava aqui, da vida nova, né? Eu lembrava muito de Nicodemos. É necessário nascer de novo. A todo momento é necessário nascer de novo. A todo momento eu preciso falar, eu não quero ser o homem velho. Mas parece que a nossa fé, a nossa conversão, como diz o padre Paulo Ricardo, nós ficamos sempre naquela historinha da música lá, havia o homenzinho torto, a vida dele era toda torta, a perna era torta, a mão era torta, não enxergava de um olho, né? Bebia, se drogava, adulterava, ia para o centro espírita, mas aí eu saí disso, eu conheci Jesus. E aí saiu disso, eu saí disso, talvez você saiu disso, e nós continuamos no que a gente chama, se a gente vai um pouquinho no Santa Teresa d'Ávila, das moradas, a gente continua agora como um cristão de primeira morada, porque a gente conhece Jesus, nós sabemos que Jesus é o nosso motivo, aquilo que nós devemos buscar, e nós sabemos que não podemos pecar. Mas eu creio que hoje nós precisamos trazer a nossa reflexão para querer um pouco mais profundo. Precisamos querer um pouco, mergulhar um pouco mais. Normalmente o que a igreja nos oferece quando a gente quer nos lavar, nos desvincular daquilo que é pecado, das nossas faltas. O que nós temos na igreja para isso? Na igreja católica? Sacramento. A reconciliação é para isso, a confissão é para isso. Mas para eu me confessar, eu preciso ter um coração contrito. E eu acho que para nós começarmos a falar de pecado, e entender que eu preciso me tirar esse pecado, quebrar o laço com esse pecado, eu preciso entender primeiro o que é esse coração contrito. Eu não lembro da minha catequese, eu fiz minha catequese com 7 anos de idade. Alguém falar com profundidade, naquela época, de algo que eu guardasse, aonde que é essa contrição? Como é a nossa contrição? O nosso desejo, a contrição tem o nosso desejo de identificar nos nossos atos quais são os nossos hábitos que nos levam a pecar. Aquilo de sempre que a gente carrega, quando eu me descontrolo, quando eu julgo, quando eu murmuro, quando eu paro de orar. Eu fiquei sabendo esses dias que tristeza é um pecado capital. Aquela autocomiseração pela minha vaidade. Não aquela comiseração porque eu desagrado o coração de Deus. Porque eu machuco o coração de Jesus. Então hoje nós precisamos trazer a nossa meditação, essa nossa partilha, para quando Ele estiver aqui, que Ele nos dê a graça primeiro dessa verdadeira contrição. Aonde está Jesus no meu coração, a raiz dos meus atos que me levam a pecar? Porque vocês já sabem, eu já sei o que é pecado. Mas toda vez na nossa vida, na minha vida, eu me vejo como Paulo. Eu não faço o bem que eu quero. Eu faço o mal que eu não quero. E às vezes nas nossas confissões, eu levo o mal que eu não quero. Mas eu preciso hoje perguntar para Jesus, aonde está a raiz? Aonde está o hábito? Será que o adultério, Jesus? Será que a pornografia? Será que é o olhar no corpo de uma mulher, no corpo de um homem? Está numa raiz da luxúria? Será que Jesus, a minha preocupação excessiva com dinheiro, a minha preocupação com ter, está numa raiz da avareza, Jesus? Porque aí eu preciso querer quebrar isso.
Mas eu preciso querer quebrar isso. Não muitas vezes como eu mesmo, no meu coração, muitas vezes fiz com Jesus. Como uma moeda de troca. Eu te dou um pouquinho de lágrima e você me dá o céu. Não pode ser uma moeda de troca. Nós precisamos agora querer mergulhar para saber o seguinte: eu machuco o coração de Jesus. Alguém morreu na cruz. Alguém se entregou por mim, pelo Mauro. Esse alguém sabe das minhas misérias, sabe da minha vida desde o ventre da minha mãe, sabe dos meus pecados, sabe das minhas infidelidades, mas morreu na cruz por mim. E eu, depois de tudo que ele me deu, daquilo que a gente sabe que é pequeno agrado, uma boa esposa, filhos que eu amo, um casamento estável, um emprego bom, vou na missa todo domingo, comungo, venho no grupo de oração, porque eu falo: Jesus, te dou tudo isso e você me dá céu. E aí nós precisamos entender que esse nível de entrega que a gente tem vai garantir talvez para a gente um purgatório, para depois ir para o céu, mas eu quero mais. Eu quero ir para o céu direto. A gente não pode se contentar, mais ou menos, como falar para os nossos filhos: assim, filho, você vai para a escola, tá? Eu vou te pagar o melhor colégio que existe no Brasil. Você vai lá, mas olha o seguinte, você só estuda o suficiente para passar de ano. Não se preocupa com o resto. Nós caminhamos o suficiente para passar de ano? Para chegar ao céu? Para nos contentarmos ainda com um pouquinho? Eu quero mais. Esse querer mais tem de ter no teu coração, é a tua decisão, é a liberdade. É a liberdade que fala aqui. O Espírito Santo nos transforma, mas a decisão tem que ser nossa. Nossa. Eu preciso sair daquilo que hoje se fala na teologia da graça eficaz, porque nós estamos com a graça eficaz. Nós amamos Jesus, nós amamos a igreja, nós queremos caminhar, mas eu preciso ir para a graça que edifica. Eu preciso sair, aliás, da graça eficaz e ir para a graça santificante. Eu quero ir para o céu direto. O caminho de santidade é para todos. É isso que nós precisamos entender. Não adianta, talvez pelo 4º, 5º, 6º ano consecutivo, entrarmos no ciclo aqui de falar de novo de pecado e salvação. E eu talvez há 35 anos ouço de pecado e salvação, e toda vez saio igual, porque eu ouvi a mesma coisa. Nós precisamos querer mais. E para querer mais nós precisamos primeiro tratar de uma maneira diferente aquele tratamento que eu dou ao pecado. Entender que essa relação do pecado está bom. O Senhor me tirou daquilo que era grosseiro. O Senhor me tirou do mais bruto. Talvez o Senhor te tirou do alcoolismo, te tirou das drogas, tirou você do adultério, tirou você da miséria. Tá bom, mas é só isso? É só isso? E eu caminho sempre para passar de ano? Você fala isso para o teu filho, para você que é pai? Estude só para passar de ano? Ou você que estuda? Eu faço o suficiente para passar. Mas e se eu souber que eu posso querer mais? Que eu posso receber mais? É a nossa herança. Mas eu preciso pedir a Jesus a graça de um coração contrito. Eu preciso pedir para Jesus, e eu falo por mim, porque eu não sei o que é isso.
Eu preciso pedir a Jesus a graça de sentir aqui que eu ofendo o coração de Jesus. E eu preciso aprender a me confessar. Preciso aprender a fazer um exame de consciência profundo. De parar no final do meu dia, olhar o meu dia. Senhor, aonde que os meus hábitos estão me levando a ir longe de você? Aonde? A gente não vai se libertar do pecado aqui. Não é diante de Jesus Eucarístico que eu me liberto do pecado. Eu preciso lavar isto. Eu preciso do sacramento. Eu preciso ter a disposição, a convicção de não querer repetir no erro. Porque muitas vezes nós, e eu mesmo, vou para a confissão, assumindo que algumas coisas, não vou conseguir, é assim mesmo. Eu sou explosivo assim mesmo. E às vezes eu estou com a ira, perco o controle, e não me liberto da ira, não peço Jesus, eu preciso me libertar da ira. Às vezes um medo de me faltar algo na velhice, um medo de perder o emprego, e eu falo, Senhor, é avareza. E eu começo a achar que isso é normal, e caminho mais um ciclo, volto para me confessar. Mas muitas vezes, por que nós entramos nesse ciclo? Porque a gente talvez leve uma vida de fé somente na regra, sem entender. Vou me confessar pela regra, mas não vou me confessar pela graça. Nós precisamos pedir essa graça a Jesus. Essa graça daquele arrependimento para saber, eu magoei você, Jesus. Talvez a gente consiga sentir isso mais fácil quando a gente magoa a esposa, ou quando a gente magoa um pai, uma mãe, um filho. Mas com Jesus, talvez, muitas vezes, a nossa relação ainda é uma relação de banco. De troca. A moeda, eu te dou o meu dízimo, eu te dou a minha missa diária, eu vou um pouquinho no grupo de oração, eu rezo minha Ave Maria em casa, e você me dá um pouco de céu, porque eu não quero o inferno. Mas quantos aqui de nós temos a convicção, temos o desejo no coração, de pedir ao Senhor a santidade, um caminho de santidade, um caminho que nos leve a ser pais diferenciados, que leve os nossos filhos para o céu, que os nossos filhos olhem para nós e vejam um modelo a seguir, como acho que eu já partilhei algumas vezes aqui, de João Paulo II, nosso santo João Paulo II, que após a morte da mãe, dos irmãos, ficou só com o pai que era oficial do exército. E qual que era a lembrança dele de acordar de madrugada e ver o pai ajoelhado, rezando? Do pai apresentá-lo à devoção ao Espírito Santo. A sede de orar, a sede de rezar. Como que vão pedir a graça para Jesus? Orando. Não é no papelzinho. Não é uma vez por semana. Mas é esse desejo de falar, Senhor, muda o que tem de mudar aqui. Quebra o que tem de quebrar em mim. Porque eu não quero mais ser igual. Não tem uma música que nós cantamos assim? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Hoje a nossa noite não é para uma catequese, porque todos nós aqui já comemos do mesmo prato, o mesmo arroz e feijão, já comemos da mesma papinha, do mesmo mingau. Eu não vou falar hoje aqui para você, meu querido, do Gênesis, de Adão, de Eva, de que Jesus veio para te salvar. Você sabe isso. Você que está aqui me ouvindo, você sabe disso.
eu tenho de falar para mim, para você. Nós precisamos querer mais. Nós precisamos querer mais. Nós precisamos ter essa noção de quantas vezes nós somos infiéis a Jesus. Será que sou só eu? O Padre Paulo Ricardo, ele fala, numa pregação dele, sobre a porta estreita, que todo esse caminho da confissão, o caminho de fazer um exame de consciência, ele passa por um desejo de ir para a porta estreita. E ele usa algo muito forte, porque ele pega uma meditação na espiritualidade de Santa Teresa d'Ávila, das moradas, primeira morada, segunda morada, o castelo interior. Nós estamos na primeira morada, que bom, estamos na primeira morada. Eu não sei se alguém aqui teve oportunidade de assistir uma animação, eu acho que é mexicana, sobre o valor da missa. Alguém já viu isso no YouTube? Aquilo mostra claramente algo tão simples. O que são as almas no purgatório? Depois, quem quiser, eu passo até um link. É um filme gratuito, tem no YouTube para assistir. É uma animação. Uma animação que fala muito perfeitamente qual o valor da Santa Missa. O que eu ganho e os momentos que eu perco quando eu não aproveito a Santa Missa. Mas a grande questão que eu quero chegar é o seguinte: enquanto nós não temos esse desejo dessa conversão profunda, desse caminho santificante, a nossa grande dificuldade é uma ilusão que o mundo nos traz. De que nós podemos ser de Deus e ao mesmo tempo podemos ser do mundo. Que podemos experimentar sempre um pouco, ter os pés dos dois barcos. Quanto mais nós desejamos buscar as coisas de Deus, mais nós vamos começar a nos sentir desconfortáveis com as coisas do mundo. Às vezes não dá para conviver. É diferente. Aquele fazer-me fraco com os fracos, de Paulo. Eu preciso ser uma luz diferente quando estou no mundo. As pessoas precisam olhar para mim e ver que o meu olhar é diferente, que a minha atitude é diferente. Eu não vou me isolar. Não vou falar, não sou como aquele. Talvez eu seja pior como aquele que peca. Mas eu preciso ter esse desejo ardente de ser de Deus. Talvez na minha conversão, não sei na tua, na minha catequese, na minha história de fé, faltou pouco, faltou muito de alguém falar para mim: olha, Jesus morreu por você. Você machuca o coração de Jesus. Tem um coração chorando quando eu me afasto. Tem um coração chorando quando eu dou pouco para Ele. Talvez isso esteja bom. Eu posso achar que está bom ser consagrado de comunidade. Posso achar que está bom ir à missa aos domingos, ver meus filhos indo à missa aos domingos. Então posso achar que está bom, estou com um emprego bom. Daqui a pouco paro, vou ter outra fase da minha vida. Mas a pergunta hoje para nós diante de Jesus: é só isso? Será que a nossa vida de fé é só isso? Será que você não quer mais? Por que eu não posso querer mais? Isso é um desejo. E o Senhor nos dá a liberdade de desejar isto. O que não pode ser o nosso motivador, e muitas vezes quando pecamos, é o grande motivador, a humilhação do pecado, é a vaidade de achar o porquê que eu caí, o porquê que eu pequei, o porquê que eu xinguei, porquê que eu caí em adultério, o porquê que eu perdi o emprego, porquê que eu perdi meu filho. E não perceber que muitas vezes o primeiro a chorar com o meu pecado é Ele.
É o primeiro. Eu nunca senti isso. Eu falo para você, falo para você, falo para você. Eu nunca senti isso. E quando eu comecei a ouvir sobre isso, eu falei para o meu filho outro dia. Falei, eu vou te passar algo para você ver, porque eu não sabia disso. Você sabe que você corre o risco, às vezes, de fazer uma confissão não válida, mesmo com absolvição. Porque eu preciso ter uma contrição, uma convicção, um coração que se quebra. Então, essa é a minha confissão para você. Agora, é você e Jesus, quando Jesus vier para cá. Vai além de catequese. O que nós temos de viver hoje vai além de catequese. Vai além de dar um livrinho, um roteiro. Um roteiro que talvez você tenha ouvido ano após ano na tua vida de fé, na tua vida de conversão. Todos os anos. É mais ou menos como a quaresma. Se a gente não se dedica a viver uma quaresma que realmente nos converta naquilo que a gente se arrasta muitas vezes, eu entro num ciclo litúrgico. É mais uma quaresma, é mais um Pentecostes, é mais um advento, é mais um grupo de oração, é mais um seminário de vida, é mais um Jesus eucarístico aqui. Por quê? Porque eu me acostumo. Eu entro na rotina. E aí vem mais algo sobre a nossa espiritualidade, sobre o nosso caminho de conversão. Sobre algo chamado de segunda decolagem. Vocês já ouviram falar disso? Segunda decolagem. Eu tive a primeira conversão. Eu tive esse primeiro encontro com Jesus. Eu me lembro, talvez você se lembre, de quando Jesus entrou na tua vida. Mas agora eu estou em velocidade de cruzeiro. Foguete, quando decola, padrão, ele decola por estágio. Cai o primeiro estágio, daqui a pouco cai outro, dá outro impulso de velocidade para ele poder sair de órbita. Ele não sai com a mesma velocidade do chão. Ele vai soltando, dá mais um impulso, soltando, dá mais um impulso para poder sair de órbita. Nós precisamos, diante de Jesus, na nossa vida espiritual, dar esse impulso. Nós precisamos pedir essa graça. E essa graça vem quando a gente deseja realmente mergulhar com profundidade naquela proposta de Jesus. E qual que é a proposta de Jesus? Amar a Deus com todo o coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, sobre todas as coisas. É isso. Talvez muitas vezes na nossa vida, eu não estou falando a questão da doutrina, mas estou falando, talvez nós caiamos na rotina, só de olhar a regra. Vou na missa todo domingo. Vou me confessar uma vez por ano. Participo da Semana Santa. Preciso ir num grupo de oração. Mas será que hoje você pode falar com convicção? Ou você já parou para entender aquilo que Jesus pedia para o jovem rico? Amar a Deus sobre todas as coisas. Com toda a tua alma. Com todo o teu entendimento. O que nós queremos? O que você quer? Você que está na tua casa. O que você quer? Você que está aqui, vocês que já, alguns aqui me conhecem há quantos anos? O que nós queremos? O que nós fazemos aqui? Será que a nossa vida de fé, a nossa caminhada espiritual, ela tem de ser vivida em ciclo? Aonde a gente divide, agora estou bem, agora vem a aprovação. Não sou tão bem. Agora estou bem, passou a aprovação, veio bênção. A nossa vida espiritual, ela tem de ser uma escada.
degrau após degrau, degrau após degrau. São João Clímaco falava sobre isso. Nossa vida espiritual tem de ser um degrau. E um caminho como? Um caminho de ascese, de subida. Nossa vida espiritual não foi projetada lá no Hopi Hari, montanha-russa, sobe e desce, sobe e desce. A nossa vida espiritual, o nosso caminho com Jesus tem de ser subida. E muitas vezes eu entendia que a minha vida espiritual era, agora está tudo bem, agora veio a doença. Agora está tudo bem, agora passou, Jesus deu bênção, agora está tudo bem, Jesus, eu te louvo, eu te bendigo. Agora eu volto aqui, Jesus, não, agora veio a aprovação, me faz sair disso. Gente, vamos crescer. Vamos crescer. Nós temos na realidade um imenso medo de ser radicais com a nossa entrega. Eu já falei disso, do meu testemunho. Quantos anos na minha vida eu demorei para ter coragem de falar para Jesus, tudo é teu. E ele perguntava, a tua saúde? Eu falava, Jesus, espera um pouco. Eu falava, Jesus, tudo é teu. Ele falava, e o teu emprego? Ah, Jesus, mas pô, saldo negativo. Jesus, tudo é teu. E se eu te levar a tua filha? Jesus, tudo é teu. E se eu te tirar a sanidade, como ele fez com Luiz Martin? Luiz Martin se entregou a isso. Quando você tiver a oportunidade de ler sobre a vida dele. Depois de Zélia, as filhas indo para o Carmelo. Quando ele falou, Jesus, já na velhice, Jesus, eu sofri pouco para merecer o céu, Jesus, mas eu quero o céu. Não é pedir o sofrimento, mas é questão falar, eu estou numa zona de conforto. Ele achava que ele estava numa zona de conforto. O que ele tinha horror? A perder a sanidade. O que aconteceu com ele? Jesus daqui a pouco está aqui. E a reflexão que eu te desafio hoje é a mesma que eu tenho me desafiado nos últimos dias. Até onde eu tenho um coração contrito? Quantas confissões eu fiz que não valeram nada? Nada. Foi para a lata do lixo. Porque ou eu olhava o sacerdote, ou tinha coisas que eu achava que eu ia ter de conviver, né? Aquilo que a gente fala de pecado de estimação, né? A gula é pecado. Vocês sabiam que a gula é pecado? Capital. Mas a gula, adulterar é bem pior que ser guloso. Então vamos ser guloso. Não é assim que nós tratamos? Né? Ter ira é bem pior do que ser triste, do que me entregar à minha autopiedade. Porque muitas vezes a tristeza é difícil quando você lê um pouquinho sobre a doença espiritual da tristeza. Quando a gente interioriza, a gente se acha o coitadinho. E que o Senhor tem de olhar para mim porque eu sou o coitadinho. Porque comigo? É difícil. Não é fácil. E a gente vai jogando, a gente carrega essas coisas, e a gente vai fazendo um grupo de oração, ano após ano, igual. E aí eu falo para você, somente quando a gente acha que o grupo de oração precisa ter algo, aqui a gente pensa, às vezes, né, fazer até fogos de artifício, alguma coisa diferente, né, pôr um cenário, talvez um holograma de Jesus, assim, um Jesus em 3D. Mas eu queria falar para vocês algo que me ocorria hoje e que a gente aprende em gestão de pessoas, em liderança, sobre motivação.
ninguém motiva ninguém. Às vezes, em empresa se faz seminário, se faz workshop, se faz encontro, se faz dinâmica para as pessoas chorarem, para as pessoas sentirem. Agora vai mudar, dá camiseta, dá um monte de coisa. Mas a decisão de mudar, meu irmão, minha irmã, é minha. É minha. É minha. A decisão de entregar tudo a Jesus. A decisão de falar, Jesus, eu assumo isso que eu estou vivendo. Eu quero você. Vocês nunca tem uma música, né? Estavam cantando aqui. Vou te seguir até o fim. Imagina se a gente assinasse contrato com Jesus. Falo por mim. Falo por mim. Quer dizer, eu vou ficar quantos anos aqui fazendo seminário de vida no Espírito Santo para falar como louvar, para falar como rezar, para falar sobre o Espírito Santo, para falar sobre oração em línguas? Chega. É para nós isso. É para nós. Senão a gente vai ficar sempre como aquele povo que é atrás de Jesus. Jesus, você multiplicou um pouco de pão ontem. Faz de novo que eu estou com fome. Faz de novo. Talvez hoje para mim, para você, o que Jesus está falando, meu querido, agora é aqui, ó, é outro estágio. Vamos sair de órbita. Vamos sair de órbita. Porque um avião aqui a 10 mil pés, dá 30 mil pés, mais 10 quilômetros de altura, um avião só consegue ir, vamos falar um avião de cruzeiro aí, comercial, a 1.800 quilômetros. Não, acho que é isso, mais ou menos isso. Não, 800 quilômetros por hora. Agora, quando eu saio de órbita, que eles chamam de os voos suborbitais, olha que nome bonito. O avião, ele consegue ir a 35 mil quilômetros por hora. Tá bom para você? A nossa vida de fé, nessa primeira morada que talvez a gente esteja, e ó, Deus permita que a gente esteja na primeira, porque se eu estiver no subsolo ainda, ou estiver no quintal, eu estou preocupado comigo. Aí está mal. Eu estou me julgando na primeira morada. Olha só, é uma ousadia. Mas eu quero mais. O que você quer? Talvez hoje a gente veio para o grupo pedir graça para Jesus. Mas talvez hoje a gente tenha falado, Jesus primeiro, Jesus, eu te ofendi. Quantas vezes eu te machuquei e não senti nada? Quantas missas de domingo abri mão, Jesus? Quantas comunhões mal feitas, Jesus? Quanto julgamento, Jesus? Quanta infidelidade no mundo? Quanta pornografia? Quanta avareza? Eu nunca me importei com o teu coração. Nunca. Senti nada. Nada, Jesus. Você, não sei quantos estão acompanhando, mas na tua casa é a mesma coisa. Porque toda vez Ele vem nos visitar. Talvez hoje eu venha pedir graça, mas a minha proposta é que você no teu coração, porque Ele que sonda, Ele sabe até onde eu deixei já Ele ir. Preciso me quebrar. Eu preciso pedir hoje a Jesus esta graça e falar, Jesus, para ir para junto de Ti. E mais do que isto, eu preciso levar os outros para Jesus.
Porque muitas vezes a gente se sente como aquele filme 2012. Lembra daquele filme 2012? Só eu tenho a passagem. Eu vou correr atrás da passagem, o resto que se dane. Porque a gente quer a salvação, e a gente tem de querer a salvação. Mas a gente quer a salvação para quê? Para eu viajar na arca, lá na classe econômica? Ou para eu chegar na primeira classe? Como você quer a salvação? Será que quando eu olho como o santo sentiu isso? Quando eu olho as pessoas, casamento acabando, as pessoas que estão imersas na corrupção, roubando. Porque roubar com revólver, roubar porque é drogado ainda é bonito. Mas roubar depois que estudou com terno e gravata é triste. É triste. Mas será que eu consigo sentir no coração, falar: Jesus, vos adoro por aqueles que não te adoram, vos amo por aqueles que não te amam, me entrego por aqueles que não se entregam a ti, Jesus? Será que eu sinto isso? Nós sabemos o que é salvação. Nós precisamos agora pedir para Jesus, é justamente isto. Isso que a minha querida irmã Alessandra mandou para mim. A decisão tem que ser nossa. É o Espírito Santo que nos ajuda. Sim, é o Espírito Santo. Nós já recebemos esse Espírito Santo. Você já recebeu esse Espírito Santo. Você já recebeu esse Espírito Santo. Mas hoje talvez seja o momento de eu pedir: Senhor, me dá um coração contrito. Eu quero ser todo teu. Todo teu. Toda a área da minha vida. Todas as áreas da minha vida. Tá bom, Jesus, você me tirou do pecado. Tá bom, Jesus, eu aprendi a rezar, eu não ia à missa, eu não rezava, meu casamento era ruim, meu emprego era ruim, eu era doente. Tá bom, Jesus, mas isso passou. Peça para Jesus nessa noite essa graça. Isso vai além de sentir. Isso é como a fé, isso é decidir. Eu preciso entender, eu não entendo isso ainda, eu não sinto ainda. Alguém morreu na cruz, Deus mandou seu filho para morrer na cruz por mim, com toda a minha miséria. E muitas vezes eu não consigo ter consciência disso, de quanto eu machuco, de quanto muitas vezes eu sou fraco em amá-lo com intensidade. Vamos pedir essa graça hoje para Jesus. E crendo que tudo que Ele faz, quando Ele faz, nada é desfeito. Mas a decisão é nossa. Pede essa graça. Um amor perfeito, um tesouro escondido diante deste altar. Seu valor é maior que tudo. Nada poderá se igualar. Te adorarei, te adorarei com todo o meu ser. Quando estou mais perto de ti, fortaleces o meu viver. Te exaltarei com meu coração. Majestade, estou aqui para te render meu amor, minha gratidão.